desvende o código da máquina e mergulhe nas entranhas do processador com a linguagem de programação Assembly. Desafiadora e poderosa, ela revela o fascinante universo da programação de baixo nível. Prepare-se para uma jornada onde cada instrução é uma peça crucial no quebra-cabeça da computação. Embarque no mundo do Assembly e descubra o poder de controlar a máquina diretamente. Será você capaz de decifrar o código e desvendar os segredos do nível mais profundo da programação? Seja bem-vindo, jovem entusiasta da programação, a mais uma jornada pelo fascinante universo da história da computação. Hoje, mergulharemos nas origens e evolução da linguagem de programação Assembly, um elo crucial entre os primórdios da computação e as tecnologias avançadas que moldam nosso mundo atual. Prepare-se para uma viagem ao passado, que ilumina o caminho para o futuro. A história da linguagem de programação Assembly remonta aos primórdios da era da computação, quando máquinas ocupavam salas inteiras e os cientistas da computação eram verdadeiros pioneiros, desbravando terras desconhecidas. Nos anos 1940 e 1950, surgiram os primeiros computadores, como o ENIAC e o UNIVAC. E a necessidade de desenvolver softwares para essas máquinas se tornou evidente. Como era a computação antes do Assembly? Antes do surgimento da linguagem Assembly, os programadores precisavam escrever código diretamente em linguagem de máquina, que consistia em sequências de zeros e uns representando instruções e dados que o processador podia entender. Esse método era extremamente tedioso e propenso a erros, já que exigia que os programadores memorizassem ou consultassem constantemente tabelas de códigos binários para cada instrução e operação. Além disso, tornava o código difícil de ler e de dar manutenção. Com a introdução da linguagem Assembly, os programadores ganharam uma forma mais legível e amigável de interagir com os computadores, utilizando mnemônicos e símbolos para representar as instruções de baixo nível. Embora ainda estivesse intimamente ligada à arquitetura do processador, o Assembly proporcionou uma abstração mais acessível, facilitando o desenvolvimento de software e permitindo uma compreensão mais clara do funcionamento interno dos sistemas computacionais. Com mnemônicos e instruções mais próximas da linguagem de máquina, programar em Assembly permitiu maior controle sobre o hardware, uma vantagem crucial nos primórdios da computação. Imagine-se na década de 1950, um jovem programador fascinado pelos desafios da computação. A cena era marcada por uma energia vibrante, com entusiastas dispostos a desbravar fronteiras desconhecidas. A programação Assembly era a linguagem dos visionários, que viam além dos números e códigos, enxergando o potencial revolucionário da computação. Desenvolver em Assembly não era tarefa fácil. Cada instrução correspondia diretamente a um comando de hardware, exigindo conhecimento profundo da arquitetura da máquina. No entanto, essa complexidade também proporcionou um entendimento íntimo do funcionamento interno dos computadores, algo que os jovens programadores abraçavam com entusiasmo. Com o tempo, a tecnologia evoluiu, dando origem à era da microarquitetura e dos microprocessadores. Novas linguagens de programação surgiram, tornando o desenvolvimento de software mais acessível e abstrato. Apesar disso, a linguagem de programação Assembly continuou relevante, sendo essencial para otimizações de desempenho em sistemas embarcados, jogos e ambientes de baixo nível. Hoje, vivemos em uma época onde a linguagem Assembly vive um renascimento. Com o avanço da computação quântica, dispositivos IoT e sistemas embarcados, a eficiência proporcionada pelo controle direto do hardware tornou-se novamente crucial. Jovens programadores, inspirados pela essência desafiadora e controladora da Assembly, exploram novas possibilidades e aplicativos inovadores. Um exemplo incrível de um projeto desenvolvido com linguagem Assembly é o sistema operacional Temple OS, criado por Terry A. Davis.
O Temple OS é uma obra-prima de engenharia de software, totalmente escrito em assembly de 16 bits para processadores x86. O que torna esse sistema operacional tão notável é não apenas o fato de ter sido desenvolvido em assembly, mas também por suas características únicas, como um compilador JIT integrado, um ambiente de desenvolvimento interativo e um sistema de arquivos totalmente funcional. Tudo em um espaço de apenas 640 KB de memória. O Temple OS também apresenta uma interface de usuário peculiar, com gráficos coloridos e um sistema de janelas rudimentar, tudo implementado com precisão e eficiência em assembly. Além disso, Terry Davis desenvolveu o Temple OS sozinho, ao longo de vários anos, o que é uma conquista impressionante por si só. Apesar de suas controvérsias e da história complexa de seu autor, o Temple OS permanece como um exemplo extraordinário do que pode ser alcançado com habilidades excepcionais de programação e uma compreensão profunda da linguagem assembly. Antes de continuarmos, que tal se inscrever em nosso canal? Isso nos ajuda a fazer mais vídeos, mostrando novas linguagens de programação. Não esqueça de ativar o sininho para o YouTube lhe avisar quando novos vídeos saírem. E não esqueça do like. Então vamos continuar nessa fascinante história do Assembly. Assembly é uma linguagem de baixo nível, e o desenvolvimento de sistemas completos em Assembly é menos comum hoje em dia, devido à complexidade e à dificuldade de manutenção desse tipo de código. Porém, em tempos passados, quando os recursos eram mais limitados e o desempenho era crucial, alguns sistemas significativos foram desenvolvidos em Assembly. Aqui estão alguns exemplos históricos. MS-DOS. Partes do MS-DOS, sistema operacional da Microsoft para computadores pessoais, foram desenvolvidas em Assembly. CP/M. Um sistema operacional popular para computadores pessoais mais antigos, como os da linha CP/M, e alguns primeiros computadores compatíveis com IBM PC. O BIOS, que fornece uma interface de comunicação entre o sistema operacional e o hardware, muitas vezes contém código Assembly. Muitos dispositivos incorporados, como microcontroladores e sistemas embarcados, têm firmware escrito em Assembly para otimização de desempenho. Alguns controladores de hardware, especialmente aqueles que exigem desempenho crítico, podem ter partes significativas escritas em Assembly. Muitos jogos de arcade mais antigos foram programados em Assembly, para garantir que tirassem o máximo proveito dos recursos limitados das máquinas. As próprias ferramentas de desenvolvimento, como assembladores e compiladores, geralmente incluem partes significativas escritas em Assembly para eficiência e otimização. É importante notar que, embora esses exemplos destaquem o uso de Assembly em sistemas específicos, a programação em Assembly é mais comum em contextos de otimização de desempenho em programação de baixo nível, onde o controle direto sobre o hardware é necessário. Hoje, a maioria dos sistemas é desenvolvida em linguagens de alto nível, com partes críticas de desempenho implementadas em Assembly. Algumas linguagens de programação de alto nível permitem incorporar código Assembly para otimização de desempenho ou para acessar funcionalidades específicas do hardware. Aqui estão algumas delas. C, C++. Ambas as linguagens possuem recursos que permitem incorporar código Assembly diretamente em seus programas. Isso é especialmente útil em situações em que é necessário otimizar partes críticas do código ou acessar instruções específicas do processador. Rust, uma linguagem de programação de sistemas, também oferece suporte para incorporar código Assembly, principalmente por meio da palavra-chave ASM. Go. Embora Go não forneça uma maneira direta de incorporar código Assembly, é possível integrar código Assembly usando CGO, uma ferramenta que permite chamar código C a partir de programas Go. Dessa forma, os desenvolvedores podem incorporar código Assembly por meio de chamadas de funções C. Python,
Embora Python seja geralmente considerado uma linguagem de alto nível, é possível incorporar código assembly em módulos Python. Isso é útil para acelerar partes críticas de um programa Python. Java. Embora Java seja fortemente orientado a objetos e execute em uma máquina virtual, é possível incorporar código assembly em aplicativos Java por meio de chamadas nativas usando JNI, Java Native Interface. Delphi, uma linguagem de programação baseada em Object Pascal, também permite a incorporação de código assembly em seus projetos. Isso pode ser feito através da criação de bibliotecas de código dinâmico, DLL, em Assembly, e chamando essas funções a partir do código Delphi quando necessário. Essa abordagem é útil para otimizar algoritmos críticos ou acessar recursos de baixo nível em aplicativos desenvolvidos com Delphi. Assim, encerramos nossa jornada pela história da linguagem de programação Assembly, uma linguagem que ecoa a energia e a paixão dos pioneiros da computação. Enquanto abraçamos o futuro da tecnologia, é essencial entender as raízes que nos trouxeram até aqui. A linguagem Assembly, com seu contexto jovem e desafiador, continua a ser uma fonte de inspiração para os programadores do presente e do futuro. Que esta história ilumine seu caminho na vastidão do universo da programação. Até a próxima viagem!